Hoje, então, sobre mentalidade estratégica. Vendas, elas não começam no produto. Na verdade, as vendas começam em nossa mente. E quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Tudo muda. Muda totalmente o jogo. Hoje, vendas, ela é uma ciência. Se você não aprender, é como sucesso. Eu preciso ter sucesso em algo. Agora, se você não buscar conhecimento para ter sucesso, de nada adianta. O sucesso, ele é treinável. Então, as oportunidades, elas só vão aparecer para quem está em movimento. Então, sejam muito bem-vindos. Essa live de hoje vai ser um divisor de águas se você ficar comigo aqui até o final. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter autoconfiança. E principalmente de ser autoconsciente, que vai ter muitas melhorias que nós vamos precisar fazer durante o nosso dia a dia. O que eu digo quando eu falo em autoconfiança? Principalmente autoconfiança emocional. É entender quais que são as nossas fraquezas e quais gatilhos fazem com que essas nossas fraquezas sejam aguçadas. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor perante o meu cliente. Quais são os gatilhos que fazem isso? Da onde vem isso? A maioria dos nossos bloqueios emocionais, na maioria das vezes, eles vêm lá da infância ainda. Por que isso acontece? Muitas pessoas hoje, elas têm medo de serem julgadas. Hoje nós não temos medo de falar em público. Nós temos medo de falhar em público. Nós não temos medo de falar perante um cliente. Nós temos medo de falhar perante esse cliente. E falhar é normal. Só que a diferença do vendedor de alta performance e o vendedor comum é que o vendedor de alta performance também falha. Mas ele tem inteligência emocional e confiança em si mesmo para, sim, ele aprender com esses erros. E quando você começa a aprender com os erros, você identifica onde você está bom também. E vai ativar e vai fazer com que você fique cada vez melhor. Então, a autoconfiança emocional, ela é muito importante para nosso desenvolvimento diário, para nossos resultados em vendas. Só que a maioria hoje ainda não entende isso e acaba ficando presos a alguns processos que travam eles. Primeiro, eu até fiz umas anotações aqui porque fica mais fácil para mim não perder nada. São as emoções negativas, como eu já falei, que são os medos, as inseguranças e principalmente a ansiedade. O vendedor hoje, a maioria dos vendedores hoje, eles não têm um planejamento de metas, eles não têm um planejamento diário de quanto que eles precisam vender. A maioria eles não tem um processo de venda, é o que nós vamos conversar mais adiante. Eu vou falar um pouco sobre esse processo de vendas, nós não vamos ter tempo para tudo isso, mas eu vou falar mais ou menos quais são os processos de vendas, porque vendas, ela é um jogo que se vence por etapas. Se nós, dentro desse jogo, nós não começarmos a pular etapas, a buscar atalhos, nós automaticamente ficamos a ver navios. E acabamos só apagando incêndio durante toda a nossa jornada, durante o nosso dia, durante o nosso mês. Porque quem não tem um planejamento muito bem feito, apaga incêndios. Simplesmente isso. Então os processos, eles são muito importantes na nossa jornada. A maioria dos vendedores hoje, eles não focam na jornada de compra do cliente e às vezes não tem uma jornada de vendas. E quando você não consegue alinhar jornada de vendas com a jornada de compra do seu cliente, fica muito difícil de de chegarmos ao fechamento, que é o que nos interessa numa venda. É claro que nós precisamos entender o nosso cliente, ter empatia com o nosso cliente, mas o nosso foco principal é vender, porque é onde paga o nosso salário. Tá? Então eu vou falar algumas emoções aqui, vocês vão identificando se algum de vocês já passou por isso e já pode ir comentando aqui
no chat, que nós vamos acompanhando. E se tiver alguma pergunta para fazer, também podem fazer, que eu vou, no final aqui, se eu não ver aqui, a Fábio já está acompanhando e ela vai me passar as perguntas e eu vou responder com maior prazer. Então, como nós falamos, a improvisação, a maioria dos vendedores hoje eles improvisam, eles não têm um processo de vendas. A complexidade, eles tentam... Ontem, eu até adaptei dentro do meu treinamento sobre os playbooks. Hoje, se falar com vendedores, a maioria nem sabem o que é um playbook. Quando eu fiz o playbook nosso, da nossa empresa agora, tudo fica mais nítido, até para mim, que trabalho diariamente com isso. Então lá tem, nesse playbook eu coloquei passo a passo, desde o planejamento até o pós-vendas, técnicas de fechamento, técnica de contorno de objeções, algum planejamento que ele é feito de prospecção. Então fica tudo muito nítido e eu vou falar sobre isso dentro dos meus treinamentos a partir de hoje. Então ele fica menos complexo e os vendedores, quando eles não têm um ritmo, quando eles não têm um processo, eles acabam gerando muita complexidade. E quando não for tudo muito claro com os nossos clientes, se o nosso cliente não tiver algo muito claro para ele, as propostas não forem claras, automaticamente você perde a conexão com ele. E quando você perde a conexão com um cliente, ou quando ele não entendeu e ele começa a largar objeções e você não sabe contornar, tudo fica mais fácil. E a complexidade do dia a dia, que você vai sem um processo de vendas, causa muitas objeções. Então, quanto mais claro, melhor. A distração. Hoje é normal você entrar em estabelecimentos aqui no varejo, principalmente, e encontrar vendedores no celular, fazendo, às vezes, rolando tela, e isso acaba que eles falam que não tem tempo, tá? Não tem tempo para prospectar, que hoje é o pulmão de uma empresa. O coração de uma empresa hoje é a venda, e o pulmão, a alma da venda hoje é a prospecção. E a maioria das empresas não fazem prospecção, nem ativa e nem passiva. Então, quando você acabam se distraindo com coisas que não precisariam estar se distraindo, a não ser que tivessem lá olhando algum conteúdo sobre venda, tentando aprender mais sobre venda, mas na maioria das vezes não é isso que eles estão vendo. Então, a distração hoje é o que faz com que o vendedor perca muito tempo durante o dia. Você vai lá nas configurações do seu telefone, você vai ver quanto tempo você permaneceu em redes sociais, e daí você vai dizer, mas na rede social eu só vejo isso. Então você vai ver o quanto de tempo você perde durante um dia. Procrastinação. Todo mundo procrastina. Todo mundo, em algum ponto, ele vai procrastinar. Eu faço isso, todo mundo faz isso. Mas nós devemos ter a consciência que ela não pode ser aonde nos trave. Então nós precisamos identificar a procrastinação, o que eu estou deixando para amanhã e que eu poderia fazer hoje. O que está mudando na minha vida? O que está interferindo na minha venda? O que está interferindo na minha vida? Dentro dos meus treinamentos eu sempre falo, pensa na pessoa que você mais ama. E se essa pessoa precisasse que você aumentasse em 50% o faturamento, a vida dela dependesse disso, você não daria um jeito de parar de procrastinar, de parar de se distrair? Você não daria jeito de estudar e buscar processos de vendas que te levassem a aumentar a 50% o teu faturamento para salvar a vida da pessoa que você mais ama? E infelizmente é isso que acontece. Na maioria das vezes os vendedores, as pessoas em si, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, esperam o pior cenário para depois tomar uma atitude. E a mudança, ela vem na indignação. Você precisa se indignar com os resultados que você tem hoje. Se você está dizendo assim, estou pagando os salários, as minhas contas do mês e não está sobrando nada, se indigne com isso. Porque tem saída. Tem o conhecimento. O conhecimento nos traz liberdade para buscarmos um lugar onde pague mais, se você vê que ali você não tem crescimento, ou faz com que você aumente aonde você está, o faturamento da sua empresa, o faturamento seu particular. Faça que você tenha um propósito de vida. Saiba onde você quer chegar.
Entenda que direção é muito mais importante do que velocidade. Se você busca apenas velocidade, eu quero ir a Porto Alegre. Eu chego aqui em Coxilha, vou dar um exemplo, eu preciso pegar a esquerda para mim a Porto Alegre. Mas eu pego a direita, em direção a Erechim, e acelero tudo. Eu não vou estar cada vez mais distante do meu objetivo. Então eu preciso saber aonde eu quero chegar. Não, o meu destino é Porto Alegre. Maravilha. Antes de sair de casa, faz um planejamento. Faz um planejamento de rota, por aonde eu vou. Qual BR eu vou pegar? Eu vou pegar 386, maravilha. Tô durante o almoço, aonde eu vou parar almoçar? Faz um planejamento da sua rota. E durante todo o processo de viagem, faz um ajuste de rota. Quando você está trabalhando, você está com um Waze ligado, por exemplo, e você saiu do seu destino, o Waze nunca vai dizer para ti assim, siga, tá tudo certo, ou volte para casa. Não, ele vai dizer assim, recalculando rota. Então recalcule sua rota. Quando você se sentir desanimado, quando você sentir que está procrastinando demais, quando você sentir que está se distraindo demais, pare e recalcule a rota. É isso que você tem que fazer, é isso que você precisa fazer no seu dia a dia. Recalcule a rota. Pessoal, se vocês estão gostando dessa live, eu peço que vocês compartilhem com mais gente. Vamos encher essa live, vamos colocar mais gente aqui dentro, porque hoje nós soubemos que muitas pessoas não investem em vendas. E vendas é um jogo que é a única fonte que gera renda. As pessoas mais ricas do mundo ficaram ricas vendendo alguma coisa. E quando nós falamos em vendas, em qualquer cenário, tá? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de imersões onde eu participo. Vocês estão falando alguma coisa lá e começam a falar em vendas, a gente vê a dispersão das pessoas. Porque se você não trabalha diretamente nas vendas, às vezes tu acha, eu não preciso de vendas. Mas até para encontrar, se o cara é solteiro, sei lá, até para encontrar um novo amor, o cara precisa saber se vender. No relacionamento, se você quer ter sucesso no seu relacionamento, você precisa ter uma mentalidade de vendedor. Você precisa saber técnicas de abordagem. Então você precisa estar todo dia estudando, mas principalmente sobre mentalidade e vendas. Então compartilhe com mais gente, curtam, porque com certeza isso vai ajudar no engajamento e nós vamos transformar vidas de muito mais pessoas. Então, como eu já vinha falando, a falta de conhecimento. Muitos vendedores acham que nasceram com o dom. Se você falar com vendedores hoje, frescura. Eu já conversei com vendedores e falei sobre o meu treinamento de vendas e falaram que treinamento em vendas é frescura. E eu vou dizer o porquê. Porque às vezes, em algum ponto, compraram algum treinamento de vendas. De algum guru da internet aí, tá? E eu vou dizer para vocês, com a maior da sinceridade, eu já comprei todos os treinamentos. Eu já investi mais de 100 mil reais em treinamentos. Eu já comprei todos que foi tipo de treinamentos. Treinamentos de guru da internet aí, que eu achava que em tudo você tira um insight legal que você pode usar no seu dia a dia. Então, eu já comprei treinamento com os grandes players também, já fiz imersões, já fiz mentorias, e você sempre busca alguma coisa nova que vai aumentar o seu faturamento. Então, busque conhecimento diariamente. Mas eu não tenho valor para investimento agora no momento. Maravilha! Compre livros. Até tem um livro que eu trouxe aqui para vocês verem como super vendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. Livros são baratos, 50, 60 reais, e você compra um livro muito bom como esse. Siga pessoas que entreguem os conteúdos que eu entrego aqui, todos os dias com dicas novas de vendas, que mudem os resultados seus, da sua equipe, das pessoas que te rodeiam. Cuide muito isso. As pessoas com quem você anda. Nossos pais já diziam isso, nossos avós. Me digam com quem você anda que eu te direi quem és. Isso é muito válido. Os ambientes que você frequenta. Eu comprei treinamentos de 40 mil reais, comprei treinamentos agora de 5 mil reais,
Eu não compro o treinamento apenas pelo conteúdo. É claro que o conteúdo é legal, mas o que interessa é o nosso network. Quarta e quinta, foi 2 dias bastante cansativos para mim. Eu tava bastante coisas para entender, então eu não tava dando prioridade para nada. Eu simplesmente dando foco para nada. Eu tava atirando um pouco para cada lado, e quando isso acontece, você acaba ficando sobrecarregado. E era o que estava acontecendo comigo. Então eu fiquei quarta muito mal, quinta muito mal. Quinta de noite eu tinha um treinamento, que era um treinamento de uma dessas mentorias que eu participo. E já na primeira parte do conteúdo, tudo aquilo veio à tona, o porquê que aquilo estava acontecendo, que era justamente falta de prioridade. Quando isso aconteceu, e depois no final do treinamento eu compartilhei, era um treinamento ao vivo, eu compartilhei isso. Todo mundo começou a me dar insights para me ajudar, dicas, alguns conselhos para me ajudar. E aquilo me levou a um nível master, sabe? Aí ontem, durante o dia, tudo melhorou e muita coisa boa apareceu. Então, é nos momentos de queda, de pré-queda, que você tem que ter inteligência emocional para passar por aquilo, para continuar mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que nada vai mudar, mesmo que pareça que você vai cair, que você vai precisar desistir. É naqueles momentos que você precisa se manter constante e persistente, porque é depois disso que a bonança vem. Ontem foi um dia maravilhoso para mim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muita coisa boa apareceu depois de uma pré-queda. Depois de eu parecer que nada mais daquilo fazia sentido, que eu precisava desistir de tudo. Então entendam que é nesses momentos que tudo volta a aparecer. Mas a gente precisa estar em movimento. As oportunidades, elas só aparecem para quem está em movimento e não desiste, não procrastina e não se distrai. Então, prioridade, foco e persistência é o que faz com que um vendedor de alta performance, hoje nós, como seres humanos, tivemos bastante produtividade. Ali, ó. Meu amigo Lisandro também entrou aí na live. O Dila. O Dila, nós conhecemos ele lá no evento A Resposta com o Felipe Borba. Cara sensacional, conversou lá na frente também, um cara sensacional. Quero ter o prazer de poder conversar mais contigo, Dila. A Fer, ontem nós estivemos lá comemorando a sua conquista. É outra coisa que eu sempre digo, quando você consegue conquistar algo, comemore. Ontem nós abrimos uma champanhe, tomamos uma champanhe, brindamos lá com a Fernanda, com o Gleison, que conseguiram um novo objetivo, era um sonho deles, conseguiram, comemoraram com nós lá. Foi muito legal. Então, se você fechou as metas do mês, comemore. Se você fechou a meta da semana, se foi um dia, tu teve uma semana ruim na sexta, foi um dia bom, comemore. Você merece isso. E quando você passa a merecer isso, tudo fica mais fácil. O teu propósito de vida fica mais perto. Aonde você quer chegar, os seus sonhos ficam mais visíveis. Quando você se sente pertencente àquele lugar que você está, tudo fica mais fácil. Quando você se permite a ganhar mais, a viver melhor, tudo fica mais fácil. Você precisa se permitir. Mas se você estiver no ambiente errado, com as pessoas erradas, isso fica muito mais difícil. Então se permita a ganhar mais, se permita a ser melhor, se indigne com a situação que você está e queira um nível maior. Sempre existe um próximo nível. Agora, você está buscando o teu próximo nível? Você está disposto a enfrentar todos os obstáculos que vai aparecer no seu dia a dia para chegar ao seu próximo nível? Ou você vai querer continuar do jeito que está? Lembre-se, até para continuarmos na mesma, precisamos mudar. Como eu disse, David, eu não tenho dinheiro agora para investimento. Segue pessoas certas na internet. Se relaciona com as pessoas certas.
no seu dia a dia. E eu não estou dizendo para brigar com todo mundo, para sair de onde você está, não. Simplesmente saiba filtrar o que você pode entender e não. Porque olha só, quando você começa a se relacionar com as pessoas erradas, qualquer mudança que você faça, ela vai te criticar, ela vai te debochar, e isso, na maioria das vezes, trava você. E se você não tiver inteligência emocional para dizer assim, ó, cara, é mais sobre ele do que sobre mim. Eu vou continuar mesmo ele debochando de mim, ele me criticando, ele falando mal de mim, eu não tô nem aí. É sobre mim, é sobre minha família, é sobre o meu propósito, é sobre aonde eu quero chegar. Ele, que pense o que quiser. Que pense o que quiser. A maioria das pessoas hoje tem medo de falar em público, por quê? Elas têm medo do julgamento. Para com isso. Pense em você. Então, o conhecimento, como eu disse antes, o conhecimento ele nos traz liberdade. O autoconhecimento, nos conhecer, saber quais são os gatilhos que fazem nos despertar e fazer algumas coisas sem pensar, tipo raiva, ansiedade. Quais são os gatilhos que me despertam isso? Quando a gente se conhece, isso tudo é libertador. Você consegue viver com mais calma, com mais serenidade. A Fernanda colocou aqui, nossos sonhos só são alcançados quando confiamos em nós e vivemos em ambientes e com pessoas que também acreditam no nosso potencial. Isso aí mesmo. Se você conversa com alguém que não acredita no teu potencial, sai de perto dessa pessoa. É claro que você precisa primeiramente acreditar no seu potencial. Para que isso aconteça, você consiga filtrar essas pessoas que não acreditam em você. Porque essas mesmas pessoas que te criticam hoje, que não confiam em você, quando você estiver lá em cima vão dizer, o David teve sorte, né? Eu peguei uma empresa vendendo 60 mil reais. Ninguém sabe o quanto me ferrei no começo. Hoje eu aumentei em 10, 12 vezes esse faturamento. Mas hoje dizem, o David teve sorte. Pegou uma empresa, uma região boa. Sim, na época era uma região que ninguém queria. O meu supervisor mesmo, que na época disse, tem certeza que você quer essa região? Que é a pior que nós temos na empresa. Pois é, hoje é sorte. Mas ninguém sabe o processo que você teve durante todo esse tempo. Mas o problema é que a maioria, como eu vou repetir aqui, porque eu quero falar sobre uma coisa muito importante que eu até anotei aqui, que não busca um conhecimento. Quando você vai oferecer para um vendedor um treinamento, ele diz, treinamento, cara. Esses caras aí só querem enfiar treinamento na gente e tal. Só que daí o que acontece? Eu saio de lá, ele vai lá numa loja ou na internet e compra um celular de 7, 8 mil reais e paga em 12 vezes. Fica um ano pagando a porcaria do celular. Sabendo que, se tivesse buscado conhecimento, instalado um processo dentro da sua vida, aumentado as suas vendas, aumentado o seu faturamento, poderia lá, dali 2 ou 3 meses, comprar um celular à vista, sem ter que passar 12 meses se ferrando para pagar um celular. Então, um dia eu vi o Thiago Concer, que é um cara que o saudoso Thiago Concer, eu adoro ele, cara, eu sigo ele há muito tempo e gosto muito do que ele fala. E ele mesmo falou, lá dentro de um patrocinado dele, dizendo, o vendedor tem que se fuder. Porque você dá lá um treinamento que ele vai pagar R$62 por mês. E ele não quer, ele não compra. Aí depois ele é substituído por uma IA por R$39,90 e fica reclamando. Porque as tecnologias estão tirando o nosso mercado. Mas existe hoje na nossa vida, no nosso mundo, 4 tipos de inteligência. Primeira, inteligência inata, que é o nosso QI. Todo mundo tem um QI, todo mundo nasce, está no DNA nosso um QI. Uns têm um QI mais alto, outros têm um QI mais baixo, mas o que eu quero dizer com isso? Quantos de vocês aqui, e sinaliza, comenta, curte aí, que conhece pessoas muito inteligentes, com um QI muito alto, e que não consegue se desenvolver na vida? Eu conheço várias pessoas que sobem um pouquinho e caem. Sobem um pouquinho e caem. Sobem um pouquinho e caem. E o que é isso? Falta de preparo, persistência, consciência que precisa mudar e principalmente permissão. Não se permite ganhar mais. Quando chegam num teto, tem que cair. Então, quantas pessoas você conhece tem um QI altíssimo, mas
Infelizmente não tem nada. Então, qual que é a outra inteligência que nós precisamos ter? É inteligência adquirida. É o nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais amplifica nosso QI. Então, nós precisamos ter conhecimento diário. Ah, mas eu não consigo todo dia, David. Então, bota lá toda semana. Mas se você fizer um planejamento, você consegue ter lá tempo para a tua oração, para a tua conexão com Deus, para o teu trabalho, para a tua família, para o teu estudo. Nós temos 24 horas no dia. Eu tenho um treinamento que eu faço, que o Felipe Borba até, e ele fala, nós temos 168 horas numa semana. Eu preciso apenas de 2 para que você mude, às vezes, seus resultados. Às vezes não, na maioria das vezes, para quem presta atenção e aplica, muda os resultados. É importante falar isso, porque muita gente diz, eu busco conhecimento e não me acontece nada, porque não aplica. Você tem lá uma obesidade de conhecimento só, mas não aplica. Você precisa aplicar tudo o que você aprende, senão não adianta de nada. E existe outra, que é a inteligência tecnológica. É saber lidar com a tecnologia. Então, quando você é substituído por uma IA de R$ 39,90 por mês, não é por causa que a tecnologia está tirando teu lugar, é porque você não entendeu que você precisa ser inteligente no teu DNA, precisa buscar conhecimento para que você se alie à tecnologia e à tecnologia. Até para hoje, para você entrar no ChatGPT e perguntar alguma coisa para o ChatGPT, você precisa ter inteligência, saber ter conhecimento para pedir a coisa certa, para que ele te responda do jeito certo. E a outra inteligência é a inteligência emocional, que nós estamos falando agora aqui, tá? Então o vendedor ele precisa ter ambição, técnica e gestão das emoções. O vendedor de alta performance ele tem isso. Ele tem ambição, fome de vender, ele quer cada dia mais vender, 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 vender. Ele levanta pensando em vender, ele vai dormir pensando em vender. Técnica, porque não adianta nada você ter fome, tá? E não saber onde buscar comida. E como buscar comida. E gestão das emoções. Então o que eu quero dizer para tudo você, até agora aqui? Vocês perceberam que eu só falei quase em propósito, em permissão e tal. Nós precisamos sempre, a empresa hoje ela precisa ser muito forte de cultura. Ela precisa ter uma missão, princípios, valores e nunca perder durante uma negociação ou no seu dia a dia os seus valores. Porque você pode precisar deles ali mais tarde. E precisa ter uma visão muito forte. Para que você não venda apenas produtos para o seu cliente. Você venda o porquê primeiro. Por que você está ali? O que você quer ajudar? Quem você quer ajudar? Por que você está ali? Para quem você está ali? É para ajudar o seu cliente a resolver o teu problema dele ou de repente buscar... Porque os clientes eles compram de você por 2 motivos. Primeiro, para se livrar de uma dor e segundo, em busca do prazer. Somente para isso. Então qual dos 2 que você resolve? Por que você está ali? Aí depois sim vem o como. Os diferenciais do seu produto, os diferenciais da sua empresa, o que você entrega de excelência a mais do que os seus concorrentes. E depois sim vem o seu produto. Só que a maioria das empresas hoje, os vendedores, eles começam diretamente pelo produto. Você entra dentro de uma loja hoje, o que você precisa? Ou precisa de alguma coisa? Não, eu vim tomar um cafezinho contigo. Se você entrou dentro da loja é porque você precisa de alguma coisa. Então é isso que a gente precisa entender. Que você precisa ter ambição, técnica e gestão das emoções. Mas precisa primeiro começar pelo porquê. Por que você está ali? Porque quando você tem um porquê, você sabe o teu propósito, você levanta com mais intenção. Não apenas por obrigação. Muitos vendedores levantam 7h30 para começar a trabalhar às 8. Já começam apagando incêndio. Tu acha que o dia de uma pessoa dessa... Tá balançando a mesa. Tu acha que se o dia já começa corrido, já começa apagando incêndio, tu acha que o dia vai ser como o dia todo? Vai ser do mesmo jeito que você acorda. Então o primeiro momento do dia precisa ser com você. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que por mais que você... eu não preciso de muita coisa do que eu entendi aqui dentro dessa live hoje. Já estamos aqui há meia hora conversando sobre vendas e se eu tiver tempo eu fico aqui até 2, 3 horas falando sobre mentalidade estratégica, porque tem muita coisa que eu sei, que está dentro dos meus treinamentos e tal.
Mas é uma frase que eu levo comigo sempre, que também que é muito interessante você levar contigo no seu dia a dia, é que muita coisa muda quando uma coisa muda. Então muita coisa muda quando apenas uma coisa muda, tá? E o Felipe Borba sempre fala, até eu participei de alguns treinamentos dele, que ele falou sobre isso já, que ele diz, quando você vê, você não consegue mais desver. Então quando você entra para esse mundo da venda, você instala um processo de venda dentro da sua empresa e você começa a ver o quanto você perdeu, tudo fica mais amplo, tudo fica uma visão melhor, você começa a ser uma pessoa melhor. Se você me conheceu há um ano atrás, você não me conhece mais. Se você me vê hoje, me vê daqui um ano de novo, você não vai mais me conhecer. Eu vou ser outra pessoa, porque eu busco conhecimento constantemente. E me arrependo por não ter começado antes. Apesar de eu sempre ter feito um bom trabalho em vendas, principalmente, eu sempre fui um vendedor de processos, eu fui um vendedor muito técnico com processos, eu sempre soube fazer, e eu quero, em outra oportunidade, contar como começou a minha história, da onde eu ressurgi, porque eu ressurgi de uma falência. Eu perdi totalmente a minha credibilidade. E eu peguei uma empresa que não tinha. A credibilidade da empresa tinha uma credibilidade que tá louco. Mas a região não tinha. E os vendedores que estavam ali antes não tinham essa credibilidade. Então eu fui sempre um vendedor muito técnico. Eu entendi, passei muito perrengue para chegar até onde eu consegui chegar hoje. Mas tudo desenvolveu depois que eu comecei a buscar conhecimento. Eu estava numa convenção de vendas um dia, e lá tinham 100 e poucos representantes, 160, 170 representantes. E no momento lá, eu não me lembro qual foi dos palestrantes, mas tiveram um palestrante, foi o César Frazão, e mais um outro palestrante que estava lá, eu não me lembro qual foi um dos palestrantes, que perguntou assim, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos aqui, quem de vocês aqui investiu alguma coisa em conhecimento? Pasmem, nós estávamos numa convenção com representantes comerciais, que trabalham diariamente com vendas. Sabe o que eles disseram? Sabe o que aconteceu? Tinha uns 15 ou 20 cetinha que tinham investido alguma coisa em conhecimento. Eu estou dizendo assim, ó, alguma coisa. De repente teve lá 2 ou 3 que buscam conhecimento constantemente. Uns fizeram uma palestrinha lá em um ano, quando a empresa dá e paga. Porque isso define muito quem é o vendedor de sucesso e o medíocre, tá? E vou ser bem... Medíocre não é ofensa, tá? São pessoas que vivem na média. Isso define muito se você espera vir o conhecimento até você ou se você busca o conhecimento. E as empresas hoje, elas têm que começar a entender isso também. Parar de contratar por currículo e depois demite por comportamento. Começar a exigir um pouco mais do vendedor. Antes de contratar, coloca lá, faz o cara fazer um treinamento de uma semana. E se você não tiver treinamento constante, você está fora do negócio, está fora do brick. A partir de janeiro, eu vou ter um vendedor também trabalhando comigo, mas esse vendedor, claro, para mim é mais fácil porque ele vai participar dos meus treinamentos. Então ele vai estar buscando treinamento constante e praticando, porque eu vou cobrar isso dele. Só que a maioria das empresas vão lá e faz o quê? Treinam produtos, que é importante, muito importante. Hoje o vendedor precisa saber os produtos, as características dos produtos que ele trabalha, para depois oferecer o benefício certo para o seu cliente. Mas ele precisa também entender técnicas de vendas. Só que se tu pegar hoje 50 empresas, 49 não investem em técnicas de vendas para empresas, para os vendedores. E os vendedores não buscam conhecimento. Então acaba o quê? O empresário às vezes diz, mas também o vendedor não busca conhecimento. Tá, mas e você? Por que você não paga ele? Ou por que você não troca, pega um cara melhor? Porque não tem gente no mercado. Pois é, porque todo mundo faz do mesmo jeito. Todo mundo não busca conhecimento. O vendedor não busca, a empresa não exige. Quando isso mudar, tudo muda. Tudo muda quando uma coisa muda. Simplesmente é isso que a gente tem que entender. Então, todo mundo tem crenças. Todo mundo tem limitações. Todo mundo procrastina. Agora a pergunta é, você quer mudar? Você está disposto a mudar? Não, tá bom assim. Tá bom? Então espera para te ver daqui 5 anos. Aonde que você vai estar?
Daí sabe o que acontece com os vendedores? Ah, mas a minha empresa está investindo muito em site, muito em internet, muito em tecnologia. Ah, é porque vão me tirar? Claro que vão te tirar. É claro que vão te tirar. Tá certo eles te tirar. Você não busca conhecimento. Ah, então tem uma live gratuita, você não participa? Tem uma palestra gratuita que nós vamos ter agora dia 20 de setembro, dia 20 de outubro, segunda-feira, Quinta Pejara, gratuita. Era para ter 1000 pessoas lá dentro. Pergunta quantos tem. O pessoal não busca conhecimento. Estão travando por isso. Então, eu vou falar um pouco aqui, antes de encerrar, sobre o processo que hoje os empresários, a maioria, precisam ter. Tá? E é mais ou menos tudo que eu ensino dentro dos meus treinamentos. Primeiro, nós precisamos ter planejamento. Segundo, nós precisamos fazer uma prospecção. A prospecção ela pode ser ativa ou a prospecção pode ser passiva. A prospecção ativa é aquela que o vendedor, por obrigação, liga para os seus clientes, define qual é primeiro define qual que é o seu perfil de cliente ideal. Depois, sim, ele entra em contato com esses clientes e faz, através de uma metodologia que eu ensino nos meus treinamentos também, que é a metodologia Bunch, você vê se o cliente tem orçamento para comprar de você, se ele realmente precisa do seu produto, se o seu produto vai ajudar ele. Aí depois daí vem o time, que é o tempo, se o cliente precisa agora, não precisa. Então tudo isso você vai apresentando e mostrando para o seu cliente durante o dia. Depois, nós vamos para a abordagem. Aí lá eu tenho técnicas de abordagem, perfis comportamentais, tudo bem certinho. Depois vem entender o cliente. O que esse cliente está passando naquele momento? Qual é a dor? Qual é a situação daquele cliente? Qual é o problema daquele cliente? Qual é a implicação dele continuar com aquele problema? A necessidade dele resolver esse problema? Depois vem a apresentação de valor, onde nós não falamos apenas em características, mas sim benefícios diferenciais da empresa, do produto. Aí depois sim vem as técnicas de contorno de objeções, porque mesmo que você faça tudo certinho, você vai surgir alguma objeção. É normal hoje, vai estar caro, ou preciso pensar, então você precisa ter técnicas para contornar isso. Aí depois vem o fechamento de vendas. Nesse fechamento de vendas você vai ter técnicas como gatilhos mentais, técnicas para fechamento. Então é ali onde que eu faz-me rir, que nem diz outro. E depois vem pós-vendas. O pós-vendas é onde nós transformamos clientes em fãs. Onde nós pegamos a satisfação desse cliente e transformamos em indicação e automaticamente volta. Porque funil vazio é muito complicado. Eu vou esperar a sorte, vou esperar o cliente entrar na minha loja. Você está dependendo da sorte. Ou da fé, porque muitos dizem, meu Deus do céu, por favor, Deus me dê um bom dia de venda. Tá, mas fé sem ação é somente ilusão, não vai adiantar de nada. Então você precisa buscar não apenas sorte, mas sim precisa estar fazendo prospecção diariamente. E existe, claro, não, eu esqueci de falar antes, mas a prospecção passiva que vem pelo marketing, só que existe uma diferença. A prospecção ativa, o cliente você precisa despertar o desejo nele, do seu produto. E a prospecção passiva, o cliente já vem com o desejo pelo marketing. Então tudo fica mais fácil quando a gente tem um processo de vendas a seguir. E o que eu quero dizer com tudo isso? A vida, ela é feita de escolhas. Tudo o que você está vivendo agora são escolhas que você fez há 5, 10 anos atrás. E tudo que você quer viver daqui 5, 10 anos depende das escolhas que você vai fazer agora. Quais são as escolhas que você vai fazer hoje, nesse exato momento? Aonde você vai parar de procrastinar? Aqui eu preciso parar de adiar, eu vou ter que fazer. Não espere estar pronto para fazer. Não espere. Comece agora a fazer isso. Comece agora, tá? E se você quer aprender muito mais sobre isso, participe. Eu vou tentar organizar uma rotina diária, uma rotina semanal de lives. Eu quero ver se consigo fazer todo esse horário, sábado de manhã, até alguém, se tiver, colocar comentários aqui, alguma coisa, ou até no meu direct depois, com sugestões de outros horários
que seja melhor para participar, eu agradeço, porque eu vou fazer alguns testes, porque eu preciso começar a entregar essas lives, porque eu preciso começar a entregar o que eu estou aprendendo. É uma missão, é uma missão minha, tá? Ajudar vendedores a saírem do comum a virar vendedores de alta performance. E eu quero fazer isso através de lives também. Então, se você vai lá e me dá algumas dicas, algumas coisas que possam me ajudar nesse dia a dia. Se você é aqui de Itapejara e ainda tem algum interesse, eu acredito que tem alguma vaga ainda eu não sei se o Éder está na live ainda, se ele tiver, de repente que ele possa me auxiliar, se tem alguma vaga ainda para a palestra agora gratuita que acontece dia 20, segunda-feira, ali no Clube Comercial, às 19 horas. Depois também, eu não sei se a Fábio consegue fazer isso agora aí no chat, mandar o link do grupo do workshop que vai acontecer dia 1º/11, tá? Vai ser num sábado, às 10 horas da manhã, vai acontecer um workshop gratuito. Lá sim, eu não vou falar apenas sobre mentalidade e planejamento, mas eu vou falar sobre todos os processos de venda, com técnicas, tudo certinho. Vai ser mais ou menos umas 2 horas de workshop, onde eu vou entregar lá muito conteúdo. Também, dia 29/10, se inicia aqui em Itapejara mais uma turma do método MPCV. Será a 7ª turma que está se iniciando. Então, se você é aqui de Itapejara e quer participar desse treinamento, que é um treinamento maravilhoso, chama nós no direct aí, que com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Será 5 módulos de 2 horas, toda quarta-feira, o início dia 29, né? Então, termina no finalzinho de novembro. Para quem trabalha no varejo hoje, vem final de ano, vai ajudar bastante. A Fábio já deixou aqui o chat nos comentários do workshop, puder entrar lá nesse grupo, que com certeza vai ter informações lá sobre esse treinamento. Tá, pessoal? Então eu quero agradecer a todos de coração que estiveram aqui. Deixa eu ver quem que está aí. Teve o Sérgio, não sei se o Sérgio está aí ainda. O Sérgio, meu supervisor, na verdade não é meu, mas é um supervisor muito antigo lá. Desde que eu entrei na Diferpan, o Sérgio está lá com nós. Ó, o Lucas Laguião, que maravilha. Ó, o Dalton também esteve aqui com nós. Não sei se ele está aí. Se tiver, acena para nós aí. Ah, que legal. Maravilha. Parabéns, pessoal, por investirem em vocês, tá? Parabéns mesmo por investirem em vocês. Que Deus abençoe a cada um. Tenham um ótimo final de semana. E não parem até orgulhar-se. Busquem conhecimento constantemente. Com certeza, a vida de vocês nunca mais será a mesma depois que vocês entenderem que o conhecimento muda tudo, tá? Tamo junto, obrigado, grande abraço.